Shalom! Queremos hoje ver um pouco sobre a vida do patriarca Jó. Quando nós olhamos o livro de Jó, muitas vezes somos impactados com a experiência daquele homem, mas sabemos que tudo que ele passou, tudo que ele viveu, na verdade contribuiu para fazer de Jó um homem ainda mais profundo no seu andar com Deus. O livro de Jó é de data incerta, não sabemos quando foi escrito, nem mesmo a autoria, de fato, se foi o próprio Jó, se foi outro, mas o fato é que a história de Jó nos revela o agir de Deus. Jó era um homem justo, temente a Deus, ele era próspero em tudo, no sentido de estar vivendo de acordo com o projeto de Deus, tendo uma família, cuidando dos seus filhos, ele intercedia pelos seus filhos constantemente. No entanto, Satanás toca na vida de Jó porque Deus permitiu, Deus tinha um propósito, Deus não permite Satanás tocar na vida de ninguém dos filhos do Senhor sem um propósito. E então Jó começa perdendo tudo, perde os filhos, perde os bens, perde a saúde, quase a morte, a mulher vem, manda ele amaldiçoar Deus e morrer. Enfim, é uma história triste e chocante. Os amigos de Jó se aproximam, tentam racionalmente, com a razão humana, explicar o que estava acontecendo, como muitas vezes acontece nos nossos dias, que as pessoas tentam explicar os acontecimentos, por exemplo, dizendo, você está passando por um problema, isso é pecado. Você está passando por uma luta, isso aí é pecado. Nem sempre é assim, às vezes escolhemos o que plantamos, mas nem sempre é assim. Jó, ele andava com Deus, ele era temente a Deus, era um homem justo, mas sofreu aquilo porque Deus permitiu, Deus tinha um propósito. Então, o que acontece ali é que o tema central do livro de Jó, então não é o problema do mal, o problema do pecado, o problema do sofrimento de um justo, nem tem a ver com a paciência de Jó. O livro de Jó é sobre a natureza da relação entre Deus e o homem com o seu soberano. E isso versus ou contra a teologia da retribuição, da prosperidade. Nem mesmo o princípio do plantar e colher pode interferir no nosso relacionamento com Deus. Tem a ver com aquilo que Ele é. Andar com Deus tem a ver com o que Ele é, a sua pessoa, a sua essência, o seu caráter, o fato de que só Ele é Deus. Então, o que aprendemos com Jó é exatamente isso. Por isso, lá no capítulo 42, nós lemos a partir do verso 1 assim: Então respondeu Jó ao Senhor: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei. E eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Então Jó aprendeu com a experiência amarga a andar com Deus de verdade. Antes, eu te conhecia só de ouvir, ou seja, Jó tinha um conhecimento de Deus, mas ainda era raso. Mas quando ele passou por aquelas provações, ele aprendeu a andar com Deus. Por isso, precisamos aprender com Jó. O nosso andar com Deus não tem a ver com o quanto temos de bênçãos, nem o quanto temos de sofrimento, mas com o que Ele é. E as bênçãos ou provações não refletem necessariamente que Deus está abençoando ou que Deus está castigando. Reflete apenas que vivemos no mundo. E essas coisas podem acontecer com o justo e com o injusto. Mas no fundo, tudo o que precisamos é depender do Senhor e descobrir o que é andar com Deus.